Diz assim a palavra de Deus: Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Irmãos, aqui já temos o desfecho da peça jurídica no tribunal e foi verificado a legalidade do processo, bem como também a finalidade. Nós vimos isso no sermão passado. Tudo certo, tudo legal. E por causa disso, irmãos, a decisão foi favorável a Ruth e a Noemi. O tribunal foi favorável aos miseráveis, aos necessitados. O Redentor aqui vai abrir mão de recurso que lhe é muito caro para fazer o resgate de terras e também de pessoas. Esse Redentor vai abrir mão de praticamente uma fortuna para fazer o bem para essas duas mulheres. E não foi discutido aqui, irmão, nesse processo, o erro da família de Elimeleque, apesar de ter ele errado. Ele abandonou Belém, Bet-Helen, a casa do pão, para rumar-se com sua família para Moabe. E lá ele queria preservar a sua vida, e lá morreu ele e seus 2 filhos. Que ironia que esse texto nos traz aqui. Sai da casa do pão para ir para Moabe, com certeza seria morte. É bem verdade também, irmãos, que eles poderiam ter morrido em Belém, como muitas pessoas morreram. Mas a questão não é nem morrer fora de Belém. A questão é quebrar o pacto, não crer em Deus, não crer na promessa de Deus. Eles não creram e ele foi para Moabe. Mas por trás disso, por trás desse plano, dessa desobediência, por trás disso tudo, irmãos, estava o plano maior de Deus de resgatar Ruth dos deuses pagãos, tirá-la de lá e colocá-la na linhagem do Redentor. Que graça e que misericórdia. Por isso, irmão, não foi discutido o erro, porque o Redentor, ele não joga no nosso rosto o nosso erro. Ele nos resgata do nosso erro sem perguntar por que nós erramos. Observe, irmãos, que o Redentor não tinha a obrigação de fazer o resgate. Mas quem ama a Deus, irmãos, quem teve o coração regenerado pela palavra de Deus, quem teve seu coração mudado pelo poder do Espírito Santo, não faz as coisas por obrigação, mas por amor. Afinal, o Senhor também foi muito benevolente com Boaz, dando a ele um lugar na família da aliança. Lembra que Boaz também era filho de Raabe, a prostituta de Jericó, junto com Salmão, o guerreiro de Israel. Boaz também era fruto disso. Nós, irmãos, temos a tendência de ficar olhando o erro do outro, de olhar o passado do outro, mas Deus jamais faz assim. Deus sempre resgata sem ficar olhando o nosso passado. Porque se Deus for olhar o nosso passado, irmão, eu não estava aqui, você também não estaria aqui. Então, irmãos, agora foi tudo decidido em favor de Noemi e de Ruth. E como nós dizemos aqui em nosso mundo moderno, os papéis foram assinados, todos os documentos registrados em cartório, e a transferência de direito de propriedade, irmãos, estava na mão do resgatador. Ele tirou do resgatador anônimo
e colocou na mão dele. Agora, tudo isso pertence a Boaz, e foi tudo feito obedecendo os trâmites da lei, e não somente a letra da lei, mas o espírito da lei, porque ele não tinha obrigação de fazer isso, mas o amor, a misericórdia e a fé do resgatador fez com que ele resgatasse Noemi, Ruth e as terras todas. Que grande bênção, irmãos, para essas duas mulheres desamparadas, viúvas, que precisavam de descanso, precisavam de um resgate, e esse homem toma a iniciativa e resgata essas duas mulheres. Essas duas mulheres, irmãos, nos apontam, mostra para nós como nós éramos antes de Deus nos resgatar da nossa vã maneira de viver, antes de Deus nos tirar do mundo e nos colocar na sua santa palavra, abrir a nossa mente, trazer sobre nós, irmãos, a alegria de servir a Ele. Éramos como estas duas pessoas aqui que foram resgatadas. E agora temos o prazer, irmãos, de estar reunidos neste lugar para cantar louvores a Deus, para nós confessar os nossos pecados, ler as Escrituras juntos e também ouvir a palavra de Deus. Que grande bênção para nós aqui nesta noite. Por isso, queridos irmãos, eu quero falar hoje sobre redenção e libertação completas no tribunal de Belém. E isso vai acontecer de três maneiras, aconteceu aqui de três maneiras. Primeiro, com declaração pública do resgatador. Observe aí os versos 9 e o versículo 10. Boaz, depois que o homem, o resgatador prioritário, abre mão e dá o sapato para ele, Boaz é como se ele tivesse subido num elevado e falasse assim aos anciãos: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Parece que vejo Boaz num lugar bem alto, gritando publicamente a todos os pulmões nos portões de Belém: vocês são testemunhas. Há uma declaração aqui do resgatador. Boaz ergue a voz e diz: sois hoje testemunhas. Nós, irmãos, usamos o termo aqui edital para informar a sociedade sobre o desfecho de alguma coisa importante. Do lado do governo, suas decisões são primeiramente publicadas no Diário Oficial. E aqui há uma publicação diante dos anciãos de Belém e de todo o povo que estavam presentes ali no portão da cidade, que tudo que pertencia a Elimeleque passa agora a ser de Boaz e de seus futuros descendentes. Você precisa entender que Boaz aqui está na linha redentiva de Cristo Jesus. Tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom agora pertence a Boaz. E agora, queridos irmãos, todas as coisas, o mundo, todo o domínio do mundo, todos os reinos do mundo, tudo pertence ao nosso Deus. Diz o Salmo que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Amados irmãos, nós pertencemos a Deus. E se pertencemos a Deus, o apóstolo Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus. E nós também somos herdeiros com Cristo. Nós herdamos de Deus e somos herdeiros com Cristo também. E há uma mensagem, irmãos, paralela no exílio. Em Jeremias capítulo 32, versículo 10 a 12, fala sobre a compra de um terreno com escritura, selo e também com testemunhas para validar a veracidade do negócio. E esta é uma maneira de Deus dizer na época do profeta Jeremias que apesar de eles estarem indo para o cativeiro, aquela compra do terreno com escritura lavrada era uma mensagem que Deus estava passando para aquele povo que estava tão triste indo para o cativeiro, que eles retornariam e edificariam casa, comprariam terreno, assim como aquela escritura estava sendo lavrada na presença de todos. É uma mensagem de esperança para aquele povo de Israel no exílio. E quando o Senhor misterioso entrega o sapato para Boaz, como sinal público que estava renunciando a ser o resgatador das terras de Elimeleque, entendemos que naquele momento
Noemi e Ruth foram chamadas para selarem aquele compromisso público de Boaz. O Senhor da aliança estava restaurando a posse da terra. O Senhor da aliança estava restaurando a alegria daquelas duas mulheres. O Senhor da aliança estava restaurando o prestígio que a família de Elimeleque tinha perdido com a desobediência. Deus estava restaurando a dignidade de Noemi e também de Ruth. Deus faz isso conosco, amados irmãos. Ele faz isso conosco. É também um prenúncio, irmãos, quando ele compra toda a terra de Elimeleque. As Escrituras Sagradas nos levam para mais à frente, que é um prenúncio de redenção de toda a criação. Foi o pecado de desobediência que ocasionou a perda da terra, a fome e a morte era uma realidade na vida do homem. Mas agora, quando Deus volta a dar pão ao seu povo em Belém, e ainda quando as terras da família de Elimeleque são resgatadas, é uma amostra daquilo que Paulo diz em Romanos 8:21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando ele compra, o Redentor compra essas terras de novo. Há uma mensagem, irmãos, que nos remete para um novo céu e uma nova terra para os filhos de Deus, a glória dos filhos de Deus. Toda a insignificância, toda a mazela que aquelas mulheres passaram, toda a tristeza, toda a desesperança que elas estavam, foram resgatadas. Ó, queridos irmãos, nós estamos no mundo, somos forasteiros no mundo, sofremos também angústias, sofremos tristezas, sofremos decepções e às vezes, irmãos, somos acometidos por enfermidades destruidoras que nos levam à morte. Mas, irmãos, há uma mensagem aqui que o apóstolo Paulo diz, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. O pecado, irmão, não destruiu somente o homem, destruiu toda a criação. E o resgatador, o nosso Redentor, Cristo Jesus, não veio somente resgatar a nós, mas ele prometeu fazer um novo céu e uma nova terra para habitarmos nela, sem dor, sem pecado, sem tristeza, irmãos, sem aquelas coisas que o pecado trouxe para a nossa vida. Esta é a esperança do Evangelho aqui também no livro de Ruth. O Redentor Boaz resgatou Ruth do opróbrio, resgatou Ruth da insignificância, e ao resgatar as terras, Deus anuncia publicamente que isso é um prenúncio de um resgate final, tanto dos pecadores comprados pelo sangue de Cristo, também como de toda a criação. Jesus Cristo disse isso também, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Mansos são aqueles que renunciam os prazeres transitórios do mundo, preferindo sofrer junto com o povo de Deus. Ruth foi um grande exemplo, porque abandonou sua família, abandonou seu país, ela abandonou sua cultura, abandonou todas as coisas, seus deuses, para servir o Deus de Belém. E agora Deus coloca esta mulher na linhagem do Redentor. Ela herdou literalmente a terra, e nós também, queridos irmãos, herdaremos junto com o nosso Redentor, Cristo Jesus, um novo céu e uma nova terra. Isso, irmão, nos leva o nosso ânimo lá em cima. Isso traz para nós, irmãos, esperança, porque apesar das lutas e das dificuldades que passamos aqui, há uma promessa de Deus para nós, onde nós vamos habitar em um lugar seguro, longe, irmãos, de transtornos, onde o Apocalipse diz que Satanás e o abismo serão lançados lá no poço profundo, queridos irmãos, longe de toda a investida do diabo, longe da tentação, longe de qualquer problema, longe de qualquer pecado. O Senhor já fez essa obra de resgate em nossa vida. E enquanto nós nos reunimos juntos, nós estamos cantando a redenção.
Estamos cantando a redenção de olho lá na frente, porque Jesus, diz a palavra de Deus, Ele breve virá e não tardará. Então, você viu aqui a declaração do resgatador. Em segundo lugar, no versículo 11, o reconhecimento público das testemunhas. Veja aí comigo o verso 11. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. Há uma declaração pública do resgatador: comprei tudo, tudo agora faz parte das minhas terras. Mas aqui também há uma declaração pública das testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. Um dos cognomes que o povo de Deus carrega em seu DNA é sendo testemunha do nosso Redentor, Cristo Jesus. Essa palavra pode significar sofrer por causa do Evangelho de Cristo até o ponto de morrer, mas também significa estar presente para elucidar um fato de resgate como aqui, como verdadeiro. Nós estamos presentes neste mundo, irmãos, e quando você caminha para a igreja com sua Bíblia, você é testemunha que você foi resgatado deste mundo, que você não pertence mais a este mundo. O seu falar, o seu jeito de andar, as suas vestes, tudo tem que indicar que você não pertence mais a este mundo. Somos testemunhas, disseram eles, disseram para o resgatador. Os 10 anciãos presenciaram tudo e ratificaram o que Boaz acabara de fazer. Na verdade, o resgatador, o redentor deles acabara de dizer. E o povo da cidade também. Eu acredito que houve um certo alvoroço ali nesse tribunal. Porque, irmãos, Ruth já tinha um nome afamado dentro da cidade de Belém. As pessoas parecem que estavam torcendo para que tudo desse certo para ela. O povo da cidade atestou esse fato tão nobre, tão gracioso e tão amoroso do Redentor, ao ponto de eles também disseram: somos testemunhas. Da mesma maneira, irmão, no sentido mais espiritual, ser testemunha do Redentor pode significar dar mostras de fé genuína com sua vida, com seu modo de viver, com seu comportamento na rua, na empresa, na faculdade e aonde você estiver. Isso também é testemunha que você foi resgatado da sua vã maneira de viver. O povo da cidade, irmãos, onde moramos, na empresa onde trabalhamos, nossos vizinhos, também precisam dizer sobre nós: somos testemunhas de que você foi resgatado do mundo. Somos testemunhas de que você não pertence a este mundo, a esta plebe que está por aí. Somos testemunhas de sua vida. Há um homem, irmãos, um profeta, ele não sabia que estava sendo, digamos assim, filmado. Ele andava para lá e andava para cá. E uma mulher lá no alpendre, observando a vida dele, chamou o seu marido e disse, e esse homem que eu estou falando é o profeta Eliseu. Esta mulher chamou o seu marido: olha, eu quero fazer um quarto aqui para este homem, para ele descansar aqui nas suas viagens. Vamos fazer um quarto aqui para ele, porque vejo que este homem é um santo homem de Deus. Somos testemunha, irmãos. Nós precisamos ser testemunha do que nós estamos fazendo. Nós, irmãos, precisamos ser testemunha de que Jesus lavou-nos com seu precioso sangue, lavou a nossa alma. Por isso, irmãos, a fé, o modo de falar e o modo de viver são um código de ética daqueles que vivem no mundo, mas que pertencem ao reino de Deus. Tudo isso junto, irmãos, atesta que somos de Belém, não de Moabe. Nós não somos de Moabe, nós não somos do mundo, nós somos de Belém, cidade do nosso Redentor, Jesus Cristo. Nossa vida, irmãos, atesta que somos resgatados do pecado e da morte. A nossa vida precisa dar prova disso. E este povo que estava
diante do tribunal lá no portão da cidade de Belém, diz: somos testemunhas. Nós vimos o que ele fez, nós somos testemunho. E o Senhor faça esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Há uma oração aqui. Os presbíteros da igreja presbiteriana de Belém também oraram por eles. Oraram. Por que o narrador cita aqui a fala dos anciãos, Raquel e Lia? Raquel, irmãos, foi a esposa que Jacó amava, e deste amor nasceram 2 filhos. E Lia era a esposa que deu a Jacó muitos filhos, dentre eles Judá, de onde veio Jesus. Por que ele colocou Raquel e Lia? Porque ele quer enfatizar, irmãos, o Espírito Santo quer que nós entendamos aqui nesta noite que o nosso resgate, irmãos, é feito no fruto do amor de Jacó por Raquel e nos rebentos e até chegar Judá, o nosso Redentor. Há uma frutificação e há um amor. E quem ama, irmãos, a Deus, ele frutifica, como Lia também frutificou, de um só Jacó. Oh, amados irmãos, como isso é maravilhoso para nós. A oração dos anciãos manifesta o desejo que Boaz ame a Ruth como Jacó amou a Raquel, e que Ruth dê a ele filhos, como Lia os deu a Jacó. Raquel era detentora do amor de Jacó, e Lia, mesmo sendo desprezada por Jacó, tinha o poder de Deus ao seu lado. Foi dela, e não de Raquel, que veio o nosso Redentor, Cristo Jesus, que assim como Lia foi desprezado. Você lembra que Raquel foi desprezada por Jacó, e o filho de Lia, Jesus Cristo, também foi desprezado, inclusive pela sua família. Olha onde o narrador quer nos levar, olha onde o Espírito Santo quer nos levar, irmão, com essa história verídica e teologicamente bem fundamentada na redenção. Jesus foi desprezado pelo seu povo e pelos seus irmãos, ele foi ridicularizado, contudo foi ele que nos redimiu do nosso pecado. Essas duas coisas juntas, irmãos, amor leal e o nascimento da semente redentora, estão contidas na esperança daqueles homens de Belém e de todo o mundo. Amor leal e ventre frutífero eram os pré-requisitos para a formação da família de Davi e também a família de Cristo. Este era o plano de Deus, que somente depois ficamos sabendo. Que Deus abençoe você, Boaz e Ruth, como abençoou a Raquel e também a Lia. E a oração deles, irmãos, fazia sentido. Naquela altura dos acontecimentos, todos sabiam que Ruth não deu ao seu marido filhos. Seria ela estéril, como foi Raquel? Será que eles estavam preocupados com isso, ao orar desta forma? Ou seu marido que era estéril? Ou ainda, será que Deus não permitiu Ruth ter filhos com Quilion para futuramente ter filhos com Boaz? Essas indagações estavam na mente dos anciãos. E eles oram: ó Boaz, que Deus abençoe você nesse casamento com Ruth. Bênção tal que abençoe como abençoou Raquel e como abençoou Lia. Eles não, irmãos, não tinham nenhuma visão clara sobre este assunto. O que restava a eles era orar e rogar as bênçãos do pacto sobre a vida de Boaz e de Ruth. Mas nós, irmãos, que estamos do lado de cada história, ficamos mais atraídos pela terceira via. Deus não permitiu Ruth ter filhos para ter mais tarde com Boaz para vir Jesus. Irmão, tudo está mesmo no controle de Deus. Deus fecha a madre, Deus abre a madre, Deus faz o que Ele quer. E esses anciãos, eu imagino, irmãos, que Boaz e Ruth estavam ajoelhados ali, e os anciãos com as mãos estendidas, pedindo Deus para abençoar aquela união. E há uma palavra aqui, me parece que ele está assim com as mãos estendidas: e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. Que profecia magnífica foi cumprida em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Boaz.
Ele é de Belém, e o seu nome é sobre todos os nomes, diz o apóstolo Paulo. E ele, irmão, aqui há uma profecia, e ela cumpre em Jesus Cristo, onde Paulo diz em Filipenses capítulo 2, que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Boaz de Belém, é o nosso Redentor. Que maravilha, irmãos, quando nós nos apropriamos dessas verdades. Essa profecia cumpre em Jesus. E nós estamos aqui, irmãos, porque fomos resgatados por nosso Boaz. Porque esse Boaz, o nosso Cristo Jesus, de fato, essa oração cumpriu cabalmente, literalmente, na vida de Jesus Cristo. O seu nome é afamado. E Apocalipse diz que o reino do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reina para todos sempre. Louvado seja o Senhor por isso, queridos. E a terceira, irmãos, a terceira maneira de essa libertação, redenção e libertação completa vir à tona, é com a oração pública dos anciãos. Aí o versículo 12, oração pública dos anciãos. Seja a tua casa como a casa de Pérez, Boaz, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Parece, irmãos, que estamos vendo aqui de novo esse casal ajoelhado e recebendo a bênção de Deus aqui pelos anciãos de Belém. 10 homens experientes, 10 homens que não abandonaram Belém e não foram para Moabe. 10 homens que, diante das dificuldades, ficaram em Belém. Choraram? Acredito que sim. Passaram por percalços? Acredito que sim. Passaram dificuldades? Passaram. Mas, irmãos, esses homens tiveram uma experiência com Deus. Eles sabiam quem era Deus, o Deus de Israel. Eles sabiam disso. E esses homens agora oram para Boaz e Ruth. Eles presenciam o poder de Deus na vida da família do pacto. Então eles oram. Ó Deus, põe a tua bênção sobre este casal. Dê a eles, ó Deus, um ventre, dê a esta mulher ventre frutífero. E eles não sabiam, irmãos, ainda, que era para formar a família de Davi e de Cristo. Eles não sabiam. Mas o Espírito Santo sabia e colocou palavras na boca deles para eles orarem, e eles oraram desta forma. E, irmãos, a ideia moderna é que estamos vendo esses homens consagrando as alianças de Boaz e Ruth. E eles têm autoridade de Deus para fazer isso. Eles experimentaram a boa mão do Senhor sobre eles e sobre a cidade de Belém, até o Senhor mandar chuvas e encher os celeiros do povo de Belém. Eles viram isso. Eles viram a fome, eles viram pessoas morrendo, mas eles também viram a chuva caindo como sinal de retorno da graça de Deus. E eles viram o celeiro de Boaz, o Redentor, também enchendo. E eles viram o poder de Deus transformar a vida de Ruth e também de Noemi. Ela chegou amarga, ela chegou triste, moribunda, ela também, não me chame Noemi, me chame Mara. Mas Deus mudou, irmãos, a história desta mulher. E Deus também muda a sua. Se você está aqui nesta noite triste, sabe de uma coisa? O nosso Boaz já nos resgatou, irmãos, do pecado. E é momento de nós nos alegrarmos. Esses sábios de Belém reconheceram que Deus não faz acepção de pessoas. E veja o versículo 12 aí, quem ele cita aqui? Tamar. Quem foi Tamar? Uma gentia, que até se vestiu de prostituta para ter um filho do seu sogro, Tamar. E ele cita Tamar aqui. Deus não faz acepção de pessoas. Tamar não era judia, ela não era da aliança, ela era cananita, mas Deus também colocou esta mulher na linhagem do Redentor. E nós ficamos, irmãos, com preconceitos, nós ficamos olhando o outro com um olhar de desdém. Se Deus não faz isso, por que nós temos que fazer? Por que fazemos isso? E ele, na sua oração, não cita só Raquel e Lia, mas cita também Tamar. Que coisa maravilhosa, irmão, nós estamos vendo aqui. O que Deus está fazendo
Assim como Pérez era filho de uma estranha gentia com um hebreu, assim como Boaz era filho de Raabe com Salmão, da mesma forma que Deus abençoe Ruth e Boaz, e que da sua casa se levante grandes rebentos do Redentor. Esta é a oração desses 10 homens. Esses anciãos declaram publicamente que reconhecem o poder de transformação de Deus na vida de Ruth, assim como transformou a vida de Raabe, a meretriz de Jericó, e como também transformou a vida de Tamar. Que Deus faça isso com Ruth, a moabita. Que Deus faça isso. Que homens sábios, que oração sábia eles fizeram. Eles estão dizendo, reconhecendo publicamente o que Deus ajuntou, o homem não tem poder de separar. Se Deus é a favor de Ruth e de Boaz, quem pode se levantar contra? Eles estão declarando que o amor de Deus não tem fronteira, não está restrito somente a Israel. Alcançou Moabe, alcançou outras terras cananeias, Deus resgatou, Deus transformou, Deus tirou a moabita e coloca na família de Cristo Jesus. Deus tirou a mim e tirou a você e colocou na família de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo diz: agora não somos mais peregrinos e forasteiros, mas concidadão dos santos e membro da família de Deus. Isso é pouco, irmãos? Não. Isso é muita graça. Isso é muita graça em nossa vida. Eu quero fazer, irmãos, rapidamente aqui 2 aplicações para nós desse texto. Atenta, irmãos, para este fato. Não há ninguém diante de Deus tão mergulhado no pecado, tão mergulhado na miséria, que Deus não possa redimi-lo e restaurá-lo. Não há nenhum pecado que Deus não possa arrancar. Não há nenhuma mazela dentro do nosso coração que Deus não possa nos libertar. Ele fez isso com Tamar, ele fez isso com Raabe, e ele fez isso, irmãos, comigo e com você. Não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Aos olhos humanos, a situação de Noemi era irremediável. Ela perdeu tudo, inclusive a alegria na alma. Ela mesma disse que o adjetivo que a qualificaria melhor seria Mara, amarga. Ela falou isso, porque esse era o estado da sua alma. Há um livro, irmãos, escrito na língua inglesa, ainda não está em português, que retrata um pouco a situação daqueles que passam por grandes problemas na vida, como Noemi. A graça cresce melhor no inverno. É um livro espetacular. A graça cresce melhor no inverno. Saibam, meus irmãos, não há pecado nenhum maior do que Deus. Não há problema nenhum maior do que Deus. Não há frieza nenhuma maior do que o calor do Espírito Santo na nossa vida. Não há, irmãos. A graça cresce melhor no inverno. Isso faz sentido, irmão, na vida de Noemi e de Ruth, porque há perdas consideráveis. Há perdas de marido, de terra, de filhos, de prestígio, de familiares, de nacionalidade. Perderam a bênção do pacto. Como era o caso aqui, irmãos, de Ruth, que ela abandonou tudo, abandonou a família. Mas quando tudo parece estar perdido, o amor gracioso de Deus foi de encontro a elas e as resgatou de sua situação tão medonha. Você acha, como nós lemos no Salmo 77, que o poder de Deus se esgotou? Você acha que Deus cessou as suas promessas? Você acha que Deus deixou de ser gracioso? Não, não deixou. Ele é gracioso. Você acha que as promessas de Deus caducaram? Você acha que Deus deixou de ser bondoso? Pelo contrário, irmãos, principalmente nós que estamos do lado de cada cruz de Cristo, temos agora maior graça, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo da promessa, diz Paulo. E eu encorajo a você, talvez você que vai me assistir depois, saia desse ostracismo. Você não é nenhuma ostra para ficar reclusa. Saia desse ostracismo. Não, não fique assim. Não fique refém dos seus problemas. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
são palavras de Jesus, o nosso Redentor. Vamos ficar de pé, vamos orar, irmãos.